Olá, o portal Tempo Online, o Jornal Tempo e o Jornal Super Notícia seguem aí ajudando você, internauta, você, leitor, a decidir qual o melhor candidato nas principais cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, já que agora no dia 7 de outubro todos nós iremos à urna para escolher o próximo prefeito para o período aí entre 2013 e 2016, também os vereadores. Nós seguimos conversando com os candidatos à Prefeitura de Ribeirão das Neves, cidade vizinha a Belo Horizonte, que está aí, superou já a marca, segundo indícios, aí, a marca de 300 mil habitantes. Ainda não tem 200 mil eleitores, portanto não tem segundo turno, a disputa é só no dia 7 de outubro. E quem é a nossa convidada de hoje é Gláucia Brandão, que concorre pelo PSDB, Gláucia que é ex-deputada estadual. Você, internauta que acompanha o nosso bate-papo, pode enviar sua pergunta que será respondida pela candidata aqui ao vivo. Quem também participa é Letícia Silva, do portal Tempo Online. Gláucia, é um prazer receber a senhora aqui. O prazer é todo meu, é uma alegria estar batendo esse papo aqui com vocês e dando aí oportunidade aos eleitores e internautas a escutarem um pouquinho dos nossos projetos, nossos sonhos para Ribeirão das Neves. Essa disputa, Gláucia, é bastante curiosa, já que é uma disputa quase que eminentemente feminina, né? Isso é bom. Nós mulheres estamos aí ocupando os nossos espaços, né? Temos competência, temos disposição, estamos aí querendo contribuir para melhorar a nossa cidade e participar efetivamente de uma política que possa contribuir com a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. E a senhora acha que o eleitorado já é ponto pacífico, vide a presidente da República e várias governadoras e prefeitas, que já a mulher é uma boa administradora também na gestão pública? Eu acredito que sim, né? Nós somos mães, sabemos cuidar muito bem. Eu acho que a gente transfere isso para a administração pública com mais amor, com mais cuidado, com mais zelo, e a gente também tem buscado a competência necessária para fazer valer aí os direitos nossos como mulher. Ô Gláucia, Ribeirão das Neves é uma cidade que tem muitos desafios. É uma cidade com índices de violência altos, com a característica de custodiar muitos presos, mas se a senhora pudesse definir qual é o principal desafio de quem assumir a prefeitura em janeiro de 2013? Eu acho que administrar com transparência, com a participação da população de forma integrada, alicerçado na ética, alicerçado na competência, na eficiência, buscando aí e definir juntamente com a população as prioridades. E as prioridades, né, após os encontros que tivemos para a elaboração do nosso plano de governo, foi definido saúde, saneamento e pavimentação, além de atrair os investimentos necessários para elevar o nível de arrecadação, os recursos, né? Nós temos que diminuir as despesas e aumentar os recursos para que a gente possa administrar, né, com competência e voltado para as necessidades prioritárias da cidade. Ou seja, a senhora citou aí algumas questões que dizem respeito à infraestrutura básica, como pavimentação e saneamento básico, ou seja, são questões, repito, básicas que a cidade ainda carece. Nós temos, para você imaginar, 400 quilômetros de ruas para fazer a pavimentação, fora toda o recapeamento, os tapa-buraco que a cidade necessita nas ruas que já estão pavimentadas. Nós temos aí 50% de esgoto ainda não é tratado. Estamos construindo 2 estações de tratamento. Nós precisamos de 6 estações, tem uma só na cidade para atender esses 300 mil habitantes. Então, nós temos que aí fazer a implantação das redes coletoras de esgoto, temos que fazer realmente o tratamento, tirar o esgoto. Nós temos muito esgoto correndo de céu aberto ainda em Ribeirão das Neves. E é uma tristeza. A gente tem casas que são construídas, tem que colocar pontes, travessas para atravessar o esgoto para chegar nas suas casas. E isso não tem jeito de falar em saúde pública ainda com essa infraestrutura ainda deficitária. Então, nós temos que, acho que a prioridade é realmente trabalhar no saneamento básico e trabalhar na pavimentação, que é um desejo grande da população de Ribeirão das Neves. Vamos para as perguntas dos internautas. Letícia. A Eliane Ferreira, de Ribeirão das Neves, ela conta um pouco da trajetória dela com o transporte público, falando que é um problema lá da região, e está perguntando quais são as medidas que a senhora pretende adotar para esse aspecto.
É interessante. Além da saúde, a questão do transporte é uma reivindicação de toda a população de Neves. Nós temos um transporte deficitário, né, e uma reclamação com monopólios, falam que existe um monopólio das empresas, e existe uma reivindicação para ter mais transparência nas licitações, nos contratos, mas nós não temos hoje na Prefeitura mecanismo de controle, de fiscalização. Então, a minha ideia seria criar o Conselho Municipal de Transporte, com a participação paritária da população, da sociedade civil organizada e do governo, para que a gente possa implementar uma política de fiscalização das empresas e na perspectiva de conseguir realmente um esporte mais seguro, mais eficiente. Nós temos que aí, parece que a licitação deve ser em 2013 ou 2014, a gente criar condições de fazer uma licitação que seja transparente, que dê oportunidade a mais empresas de concorrer, né? E temos aí de fazer com que isso haja esse controle por parte da Câmara Municipal, por parte dos vereadores e da própria população. Temos que rever também a Transneves, que é um órgão que existe na Prefeitura, que regulamenta o transporte interno. E, se necessário for, nós temos que criar o transporte suplementar, né, para que a gente possa fazer a integração. E nós estamos no momento aí também do programa de mobilidade urbana da região metropolitana, que eu acho que Ribeirão das Neves vai se beneficiar, né, com estações de BRT, dos ônibus articulados, em 2 pontos da cidade, que é na 040 e na LMG 806, que eu acho que vai melhorar o transporte. Então, nós vamos trabalhar nessa busca dessa integração com a região metropolitana. Eu já aproveito para perguntar que Ribeirão das Neves, assim como Santa Luzia e Vespasiano, ganharam um vizinho nobre em 2010, que é a cidade administrativa. Certo. A sede do governo mudou ali para a MG10, né? Ainda é Belo Horizonte ali, mas é próximo dessas 3 cidades. Trouxe mais benefícios ou malefícios para Neves, por exemplo, essa mudança da sede do governo de Minas ali para a MG10? Eu trouxe benefícios. Eu acho que elevou a questão dos terrenos, das casas, valorização, né? Eu acho que um atrativo maior, as empresas têm interesse de ir para lá, a proximidade. Ribeirão das Neves, ela é bem localizada. Então, acho que se a gente melhorar a infraestrutura, tem várias empresas interessadas em ir para lá. Então, nós queremos criar realmente esse incentivo para que mais empresas vão para lá, para aumentar a arrecadação. E temos que investir também na qualificação profissional. Não adianta as empresas chegarem se a gente não tiver a mão de obra preparada. Sim. Isso é um papel do município também contribui? Eu acho que é fundamental. Então, nós estamos aí, né, lutando aí com o governo do Estado. Nós não queremos mais cadeias para Ribeirão das Neves. A gente pede uma contrapartida social e uma delas é a ida de uma unidade da UENG para lá. Porque nós não temos uma universidade pública em Ribeirão das Neves. Nós temos uma Unipac que está terminando. Então, nós temos que fortalecer, levar um SEBRAE, um SENAI, potencializar a juventude. Nós temos 64% da população é jovem, de 0 a 29 anos. Sim. E eles terminam o ensino médio. E aí, uma população carente não tem condições de estar... São poucas as pessoas que ingressam no ensino universitário. Então, o nosso papel é realmente trabalhar para elevar o nível educacional e cultural da população. E aí, nós temos que, né, investir no ensino profissionalizante, investir na qualificação da juventude e da população para que as empresas chegando, elas tenham condição. E aí, nós vamos deixar de ser cidade dormitório, que é outro problema que nós temos. Pois é, agora essa questão da chegada da cidade administrativa, alguns prefeitos, alguns cidadãos, inclusive dessas cidades ali limítrofes, reclamam da piora da mobilidade, que precisa, por exemplo, de olhar algumas vias de acesso a esses municípios. A senhora concorda ou não? Tem que ser olhado com carinho essas vias de chegada. Com certeza que tem, né? Principalmente por se tratar de uma cidade dormitório. Então, assim, o número de ônibus é muito grande. E com o problema da falta de acesso, de acessibilidade, então nós temos que... hoje a 040 foi duplicada, mas ela precisa ser triplicada hoje. Então, um maior número de empresas vindo, maior de conjuntos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, sendo instalados. Então, o problema de transporte, problema de acessibilidade, acesso mesmo da população, ele tem que ser revisto. Então, nós temos que estudar. Já é um problema, o centro de Neves já está
trabalhando, não tem jeito chega na hora de rush, o trânsito para. Então nós temos que reestruturar mesmo essa malha viária, reestruturar essas vias de acesso. Eu acho que tem que ser na perspectiva da região metropolitana. Nós somos cidadãos metropolitanos, nós temos que pensar metropolitanamente e temos que agir em parceria com os nossos parceiros, prefeitos parceiros, para a gente buscar soluções conjuntas para esse problema. Mais pergunta, Letícia? Tem várias perguntas aqui, candidata, em relação à violência. Josiel Santos Jesus está perguntando sobre a questão da violência. Fábio Uniber, várias perguntas específicas, mas sobre esse tema geral. O que a senhora pretende em relação à violência lá em Só fazer um complemento, que na pesquisa nossa aqui, que uma ONG chamada Observatório de Favelas criou um índice de homicídios de adolescentes e que Ribeirão das Neves figura em 3º lugar em Minas e 17º no Brasil. O que é consequência de, não sei se a senhora concorda comigo, uma consequência de uma exposição e de um risco social a que os jovens estão submetidos, né? Principalmente numa cidade onde você não tem nenhuma política de esporte e lazer. Os alunos vão para a escola, quando eles saem no contraturno, eles não têm nenhuma atividade. Então nós temos que efetivamente, em uma cidade que tem na sua população majoritária a juventude. Então nós temos que investir nesses projetos socioeducativos, no contraturno da escola, parcerias com as ONGs existentes, parcerias com as igrejas locais, parcerias, ampliar, implementar a escola aberta no final de semana, para que esses jovens tenham o seu tempo ocupado de forma que ele possa desenvolver os seus talentos, as suas habilidades, e não ficar à mercê dos traficantes, à mercê das pessoas aí, da criminalidade. Então nós temos a ideia que a gente amplie os equipamentos sociais e esportivos da cidade. Nós só temos campos de futebol de terra. Nós temos somente 2 campos na cidade, que é o Estádio Municipal e o Campo do Madureiro com grama. Fora isso, nós não temos. A única coisa que a gente levou para lá enquanto deputada foi o parque, que a gente chama de parque ecológico, que é o programa Minas Olímpica Saúde na Praça. Mas nós não temos equipamentos para lazer. Nós não temos um shopping center na cidade. Graças a Deus tem a previsão de 2 shopping centers ser construídos lá. Então isso vai dar a condição das pessoas ocupar o seu tempo de uma melhor maneira possível. Então nós queremos investir em programas não só de qualificação, como eu já disse, levar a universidade, mas também investir numa política de esporte, cultura e lazer, para que a juventude tenha condição de desenvolver os seus talentos. Temos que investir em campanhas também de combate às drogas, de combate à criminalidade, temos que desenvolver a cultura da paz. Então isso aí tem que ser um trabalho de toda a sociedade, das igrejas, das escolas, trabalhar essa questão da cultura da paz. Tem um projeto interessante que é o ProERD, em parceria com a Polícia Militar, que tem que ser ampliado para todas as escolas, de combate às drogas, de conscientização. E eu creio que se a gente unir os empresários, os comerciantes, as escolas, todo mundo nessa perspectiva, nós temos condição de traçar um futuro melhor para toda a nossa juventude e diminuir esses índices de criminalidade. Ô Glaucia, a população carcerária hoje em Neves, são 3 penitenciárias lá que existem? Dutra Ladeira, José Maria Alquimim, que tem a feminina, ainda tem o são 4. Isso, 4. Já beira aí a casa dos quase 5.000 detentos. E existe esse projeto que está em vias de ser inaugurado de PPP, primeira PPP, parceria público-privada da área penitenciária do Estado, para no mínimo mais 3.000 vagas no sistema carcerário. E isso certamente contrariou boa parte da população de Ribeirão das Neves. Qual é a sua opinião, a opinião da senhora sobre essa PPP? Bom, eu quando fui convidada para ir para o PSDB, uma das reivindicações minha com o nosso senador Aécio e com o governador Anastasia era que chega de penitenciária para Ribeirão das Neves. Nós precisamos agora de medidas compensatórias, mas elas estão lá, elas não vão sair de lá. Então nós precisamos encarar de frente esse problema. E aí nós temos que buscar medidas que a população se beneficie disso. Então nós temos a ideia, e hoje tem um problema que assusta a população, é a entrada
do preso, né, da população carcerária no Sistema Único de Saúde, nos PSFs, nos hospitais, onde eles chegam, o pessoal armado, entra na fila, fura fila. Isso é uma coisa que realmente a população não quer. Então, a nossa ideia... Usando os equipamentos da prefeitura. Da prefeitura. Então, o que nós pretendemos? A sugestão é a gente criar o Hospital Metropolitano para atendimento específico na região metropolitana da população carcerária, num local específico, para tirar essas pessoas esse atendimento. A segunda é nós trabalharmos potencializando essa mão de obra que existe da população carcerária. Então, nós temos 2 projetos interessantes. Isso é para o pessoal que vai para o semiaberto, por exemplo? Nós temos o semiaberto, então tem um projeto que a gente está propondo que chama Livres para Servir. É qualificar essa mão de obra que sai de manhã para que ela possa integrar o sistema de limpeza da cidade. Trabalhar na varrição, na capina, no plantio de árvore, no embelezamento das praças, na pintura dos meios-fios, colocar esse pessoal para trabalhar e servir a população. E cada 3 dias trabalhados, eles diminuem um dia de pena. E também tem a valorização deles, o pagamento deles, não tem os encargos sociais. E o outro chama... Calçando a Liberdade. É a gente criar nos presídios uma fábrica de bloquetes e, como tem uma demanda de calçamento, a gente qualificar a população carcerária para fazer a pavimentação. Ô Glaucia, isso tudo depende de um afinamento muito grande com o governo do Estado, já que cabe a gestão penitenciária do Estado, a Secretaria de Defesa Social. E a senhora acabou de dizer, disse aí no começo, de que Neves carece de mais atenção do Estado, mais compensação. Como é que a senhora pretende levar esse diálogo ao governador? Bom, nós já iniciamos isso quando eu assumi que viria para o PSDB. Então, nós conversamos e nós temos hoje o apoio do nosso senador, Aécio Neves, do governo do Estado, os secretários. Eu tenho um livre acesso ao secretário pelo fato de eu ter sido deputada. Eles sabem das carências e eu estou vindo para, me candidatando como prefeita, para, junto com o Estado, buscar soluções para os problemas da cidade. Então, a gente já pactuou isso. Eu tenho certeza que o governo do Estado estará ao meu lado, né, para buscar, para enviar os recursos necessários. Principalmente nós temos a Copasa, a questão do saneamento, a CETOP, que a gente precisa da questão da pavimentação, a saúde, o governo já está investindo, já temos aí destinado para Neves 12 milhões para investimento na saúde, reforma e ampliação do Hospital São Judas, a construção de uma UPA no Veneza, que é deficitária, e além do que já foi investido. O Estado já construiu uma UPA, implantou o Centro Viva a Vida, 2 unidades básicas de saúde já foram construídas com o governo do Estado. Então, o que nós precisamos é de uma parceria efetiva, né, com o governo do Estado e também com o governo federal, para que a gente possa buscar as soluções, né, que a cidade merece nas diversas áreas, nas diversas áreas das políticas públicas. Mais uma pergunta do internauta, Letícia. O Daniel Coelho está perguntando se a duplicação da estrada entre Venda Nova e Ribeirão das Neves sai ou não sai. Vai sair, sim. Nós tivemos aí a presença do governador Anastasia, do senador Aécio na nossa convenção. E ele publicamente disse do seu compromisso de fazer essa conclusão da LMG 806. A obra foi paralisada por problemas políticos, por problemas técnicos também, com relação à CEMIG, com relação ao meio ambiente, que teve que reestruturar o projeto. Então, agora nós temos aí o compromisso do governador do Estado de colocar os recursos necessários para que a gente possa retomar a conclusão dessa obra, e não só essa, também a ligação da LMG 806 com a BR-040, que é importantíssima para tirar o trânsito do centro da cidade, do Trevo. Então, isso é uma necessidade e vai ter parceria também com os empresários que já estão localizados nessa região para a gente acelerar essa conclusão dessas obras. Glaucia, o prefeito Wallace Ventura, ele não pode concorrer, que já está concluindo o 2º mandato consecutivo. Uma questão que parece que ele não apoia ninguém oficialmente, né? Mas se a senhora pudesse apontar uma deficiência principal da gestão dele, qual seria nesses 8 anos? Seria a deficiência administrativa. Nós perdemos muito recurso. Eu, enquanto deputada, trouxemos do governo do Estado 500 milhões para investimento na área de esportes.
e 4 milhões para investimento no programa Travessia. Verbas para construção de escolas, para construções de pontes, construções de capelas velórios. Infelizmente, por incompetência administrativa, esses recursos retornaram ao governo do estado e não foram aplicados. Por falta de projetos? Por falta, não de projetos, por falta de administração mesmo, gestão, porque não pediu aditamento dos convênios, não colocou no tempo hábil a alocação dos recursos em tempo hábil. Então, esgotou o prazo, não pediu aditamento dos convênios, aí perdeu os convênios. Entendi. Então, acho que é uma incompetência administrativa, falta de colocar pessoas certas nos lugares certos e de ter o controle da gestão. E no começo dessa conversa, a senhora disse também que pretende incentivar a participação da sociedade, dos moradores de Neves na gestão. Com que ferramentas, como que a senhora pretende pôr isso em prática? Eu acho que nós temos vários mecanismos de fortalecimento da participação popular. Um deles é o fortalecimento dos conselhos. Nós temos vários conselhos de direitos municipais, de educação, de saúde, de pessoas com deficiência, de idoso. Então, e são todos paritários. Então, acho que uma forma é dar vez e voz à sociedade civil nesses conselhos para que eles possam participar da elaboração das políticas, da fiscalização das políticas. O outro são os mecanismos normais de criar audiências públicas para que a população possa participar, fazer prestações de contas, criar o portal da transparência de forma que a população, os internautas possam acompanhar a aplicação dos recursos e a forma que as empresas que ganham as licitações e aumentar o número de conferências públicas, de fóruns. Eu acho que são mecanismos onde você chama a população, presta conta, faz o diálogo, assim como a gente fez para elaborar esse plano. Então, pequenas reuniões, e nós queremos tirar um dia na semana, onde nós não estaremos no gabinete, mas estaremos andando nas ruas, fazendo reuniões nas comunidades, nas igrejas, nas escolas, chamando a população para dar suas sugestões, para fazerem suas críticas, para fazer as suas demandas. Então, estar mais próximo da população. Então, é a ideia da democracia participativa. Gláucia, nosso tempo encerrou, infelizmente. Eu pediria para a senhora deixar aí uma mensagem final para o eleitor de Neves. Eu queria conclamar a todos para votarem no 45, que é a renovação. Quero reafirmar que não sou candidata do prefeito atual, não pactuo da atual administração aos 4 últimos anos e que eu gostaria de ter a chance de fazer muito mais que eu fiz como deputada. Nós tivemos um mandato exitoso, voltado realmente, 90% dos recursos que encaminhei foi para Ribeirão das Neves. Eu era conhecida como deputada de Ribeirão das Neves e nosso desejo, nosso compromisso é fazer com que Ribeirão das Neves seja uma cidade melhor, uma cidade mais organizada, é colocar Ribeirão das Neves na rota da modernidade, na rota do desenvolvimento. E por isso eu venho pedir o seu voto, o seu apoio. Eu estou colocando minha vida à disposição de Deus para ser instrumento para abençoar a nossa cidade. E conto com cada um de vocês. Ok. Gláucia, muito obrigado, boa sorte. Muito obrigada a você. Você também, Letícia, muito obrigado. E também que você nos acompanhou. Obrigado. Amanhã a gente conclui esse ciclo dos candidatos de Ribeirão das Neves, entrevistando o candidato Marquinho do PRB. Até lá.